antes de ele se tornar a serpente. Antes de ser chamado de Satanás, ele ocupava a posição mais alta que nenhum outro anjo poderia ter. Lúcifer era o anjo guardião pessoal de Deus, ficando mais perto do trono do que qualquer outro. Seu corpo era coberto por 9 pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Cada uma refletia a glória de Deus como fogo vivo. Deus o fez líder da adoração do céu, com a voz mais bela já criada. Mas, estando tão perto do poder de Deus, nasceu dentro dele algo terrível: o desejo de receber adoração para si mesmo. Antes que o sol queimasse pela primeira vez, antes que a primeira estrela fosse criada, antes que o tempo tivesse um nome, havia o céu. E no céu, havia um anjo que ficava mais perto de Deus do que todos os outros juntos. Enquanto milhões de anjos cantavam de salões distantes, esse guardava o próprio trono. Seu nome se tornaria o mais temido da história humana. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele não era apenas belo. Ele não era apenas talentoso. Ele era o melhor em tudo. Imagine ser tão perfeito que outros anjos não conseguiam nem olhar diretamente para você. Esse era Lúcifer. Deus havia criado milhares de anjos, talvez milhões. Cada um tinha uma função. Alguns levavam mensagem. Outros guardavam lugares santos. Mas a Lúcifer, Deus deu a função mais importante de todas. Ele era o querubim cobridor, o guarda pessoal do trono de Deus. Ninguém chegava tão perto de Deus quanto Lúcifer. Ninguém. Pense nisso por um segundo. O que sentiria alguém ao estar tão perto do poder puro? Ser confiado com o lugar mais importante do universo. Quando Lúcifer cantava, como ele podia cantar, o próprio céu parava para ouvir. Sua voz não era apenas bela, ela estava viva. Ela podia fazer você sentir coisas que nunca tinha sentido. Alegria tão intensa que doía. Paz tão profunda que parecia possível se afogar nela. Os outros anjos esqueciam o que estavam fazendo só para ouvir. Seu corpo era coberto por 9 pedras preciosas que nem existem na terra. Cada uma captava a luz de Deus e a devolvia em cores que fariam até o arco-íris parecer cinzento. Suas asas queimavam com um fogo frio que nunca se apagava. Quando ele andava, a luz o seguia como um cão leal. Perfeito. Essa era a única palavra. 0 erros, 0 falhas, 0 problemas. Ou era o que todos pensavam.
mas a perfeição estava se tornando veneno. A cada dia, Lúcifer percebia coisas. Como os outros anjos se curvavam quando ele passava, como sussurravam seu nome com admiração, como até mesmo Miguel, o grande guerreiro, abria caminho quando ele se aproximava. Veja, Lúcifer tinha tudo: beleza que podia cegar, poder que podia esmagar, música que podia dominar corações, mas tinha que usar tudo isso para servir a outro, para adorar a outro. Ele era o melhor servo do céu, mas ainda assim, um servo. Agora, imagine que você é Lúcifer. Olha ao redor e vê milhões de anjos se curvando diante de você, imitando você, querendo ser você. Você ouve o sussurro sobre como você é incrível. Sabe que é o favorito, o especial, a estrela da manhã. Mas então, você olha para cima, e ainda há alguém acima de você. Sempre acima de você. Sempre acima de você. O que você pensaria? O que você sentiria? O que você desejaria? Um dia, Lúcifer olhou para o seu reflexo no mar de cristal do céu. Ele viu sua própria glória refletida de volta. E, pela primeira vez na eternidade, um pensamento surgiu. Um pensamento tão perigoso, tão impossível, que ainda nem existia palavra para isso. E se eu não precisasse me curvar? O anjo mais brilhante estava prestes a se tornar o inimigo mais sombrio. Como algo perfeito pode se quebrar quando nada está quebrado ao seu redor? Isso aconteceu durante o anúncio mais importante da história do céu. O dia em que Deus revelou seu plano para a humanidade. Lúcifer estava diante do trono de Deus, como sempre. Mas, desta vez, Deus havia chamado todos os anjos do céu. Milhões deles reunidos, esperando. O próprio ar parecia vibrar de expectativa. Eu vou criar algo novo, anunciou Deus. Os anjos se inclinaram para a frente, atentos. Novo. O que poderia ser melhor do que o céu? O que poderia ser mais perfeito do que os anjos? Eu criarei os seres humanos, e os farei à minha imagem. Espera, o quê? A imagem de Deus. Os anjos se entreolharam, confusos. Eles não foram feitos à imagem de Deus. Eles eram servos, mensageiros, guerreiros. Mas essas novas criaturas, os humanos, eles se pareceriam com Deus, pensariam como Deus, criariam como Deus. Mas Deus ainda não havia terminado. As próximas palavras rachariam o céu ao meio. Um dia, o meu próprio filho se tornará um deles. Ele nascerá como um bebê humano, e por meio dele, eles governarão sobre todas as coisas. Até mesmo os anjos o servirão. As palavras atingiram Lúcifer como um tapa. Servir a eles. Servir a eles. Essas criaturas que nem existiam ainda. Essas coisas feitas de pó e saliva. Ele deveria se curvar diante do barro. Os outros anjos começaram a cantar, celebrando o plano de Deus. Mas Lúcifer ficou imóvel. Sua mente gritava sem parar. Não, 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 não. Ele era o querubim cobridor. Ele era a estrela da manhã. Ele era perfeito. Olhem para ele. Coberto de joias, envolto em luz. Voz como trovão e mel misturados. E Deus queria que ele fosse babá de bonecos de barro. Algo dentro dele quebrou. Quebrou de verdade. Como um vaso de cristal perfeito caindo no concreto. Pela primeira vez, Lúcifer sentiu algo novo. Algo quente, feio e poderoso. Começou em seu peito como uma chama pequena. Então cresceu, e cresceu, e cresceu, até parecer que iria explodir. Orgulho.
O primeiro orgulho que já existiu. A sensação percorreu suas veias como veneno. E parecia bom. Muito bom. Como se ele tivesse estado adormecido por toda a sua existência. E, finalmente, tivesse acordado. Porque ele deveria servir alguém. Porque não poderiam servi-lo. Ele era belo o suficiente. Poderoso o suficiente. Inteligente o suficiente. Olhou ao redor para os anjos que celebravam e pensou: idiotas, estão comemorando a própria escravidão. Então veio o pensamento que o condenou. Eu poderia governar o céu melhor do que Deus. Não quero ajudar. Não quero servir melhor. Ou assim, eu poderia ser Deus. Foi aí que o veneno realmente o dominou. A cada segundo, ficava mais forte. A cada instante, se espalhava mais. Como tinta caindo na água, se espalhando, manchando tudo o que tocava. Lúcifer sorriu para os outros anjos. Cantou com eles. Fingiu celebrar. Mas, por dentro, já estava planejando. Já estava tramando. Já estava caindo. O anjo perfeito havia se tornado o primeiro mentiroso do céu. Imagine, convencer um terço do céu a abandonar o próprio Deus. Lúcifer fez isso com apenas 7 palavras. Vocês merecem o que Deus não lhes dá. Ele não começou com os anjos poderosos. Arriscado demais. Começou com os esquecidos. Os anjos que limpavam. Os que guardavam portões vazios. Aqueles cujos nomes ninguém lembrava. Eu vejo você. Deus nem sabe o seu nome, mas eu sei. Eles olhavam, chocados, por a estrela da manhã e estar falando com eles. Você merece mais. Nós todos merecemos. 7 palavras. Um pouco de atenção. Um pouco de bajulação. Uma mentira misturada com a verdade. Como veneno no mel. Doce o bastante para engolir. Mortal o bastante para matar. Os sussurros se espalharam como fogo. A estratégia de Lúcifer era perfeita. Ele nunca disse rebelem-se. Só fazia perguntas. Se Deus é amor, por que exige adoração? Se temos livre-arbítrio, por que não podemos usá-lo? O que ele está escondendo de nós? Logo, anjos começaram a se reunir em segredo. Lúcifer diz que seremos deuses. Teremos nossos próprios reinos. Nossa própria adoração. Miguel foi o primeiro a perceber. O anjo guerreiro via grupos se dispersarem quando ele chegava. Ouvia conversas pararem no meio da frase. Sentia a tensão crescendo. Como uma tempestade prestes a estourar. Algo está errado. Disse ele a Gabriel. Algo muito errado. Eles tentaram alertar os outros. Mas Lúcifer já havia envenenado o poço. É claro que eles estão contra nós. Eles são os favoritos de Deus. Querem nos manter para baixo. Então veio a escolha. Cada anjo teve que decidir. Deus ou Lúcifer. Criador ou criação. Verdade ou mentira. Um terço escolheu Lúcifer. Um em cada 3 anjos olhou para Deus. Aquele que lhes deu vida, propósito, tudo. E disse, escolhemos outro. O momento da verdade chegou.
quando Lúcifer marchou até o trono de Deus, não para adorar, mas para exigir: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei o Altíssimo. As palavras quebraram a paz do céu. Como vidro estilhaçado, a guerra começou instantaneamente. E que guerra? Pelo rei! Gritaram. Os exércitos de Deus responderam. Lúcifer puxou a própria escuridão e a moldou em uma espada de liberdade. E os rebeldes avançaram. Mais brilho. Uma só voz contra a eternidade. O céu tremeu. Anjos que antes cantavam juntos, agora tentavam se destruir. Espadas de luz colidiam contra escudos de sombra. Asas que antes dançavam, agora golpeavam como martelos. O som era terrível, como se o próprio universo gritasse. Lúcifer lutava com uma fúria capaz de derreter estrelas. Miguel lutava com uma justiça capaz de despedaçar montanhas. Eles se encontraram no centro. E a colisão enviou ondas de choque pela eternidade. Mas você não pode vencer Deus. Nem de perto. Os rebeldes caíam, um por um, sua luz se apagando, sua beleza se torcendo. E Lúcifer terminou de joelhos, derrotado. Seu rosto perfeito, agora feio de tanta raiva.
Saiam! Trovejou a voz de Deus. E eles caíram. 1/3 dos anjos do céu caindo para a escuridão. O céu teve sua primeira guerra, suas primeiras perdas. Seu primeiro coração partido. Derrotados, mas não destruídos. Lançados para baixo, mas não mortos. Satanás atingiu a terra como um raio. E, quando se levantou, eles já tinham um novo alvo. Éden, e os 2 humanos que viviam ali. Antes que o jardim tivesse sombras, um sussurro chegou. Satanás. Ele havia aprendido com seus erros. No céu, foi óbvio demais, alto demais. Desta vez, usaria a decepção. Como um cirurgião usa um bisturi. Preciso, calculado, invisível. Até ser tarde demais. Adão e Eva eram os alvos perfeitos. Nunca tinham ouvido uma mentira. Nunca tinham visto a morte. Nunca tinham sentido dor. Eram como crianças que não sabiam que o fogo podia queimar. E Satanás estava prestes a se tornar o professor deles. Ele os observou por dias. Estudou. Aprendeu seus padrões. Eva gostava de caminhar sozinha pela manhã. Adão se distraía facilmente. E os 2 amavam o centro do jardim, onde cresciam 2 árvores especiais. A árvore da vida, da qual podiam comer, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual não podiam. Perfeito! Satanás sussurrou. Tomou a forma de uma serpente. Não uma cobra assustadora. Era a criatura mais bela do Éden, depois dos humanos. Andava sobre pernas cobertas de pedras preciosas que refletiam a luz. E, quando se movia, parecia um arco-íris deslizando pela grama. Satanás esperou ao lado da árvore proibida. Paciente. Pronto. Eva veio, cantarolando. Parou diante da árvore, como fazia todos os dias. Tão perto, tão curiosa, tão fácil. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Perguntou a serpente. Eva se assustou. Você pode falar? É claro que posso falar. Mas responda à minha pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? O primeiro movimento de Satanás foi brilhante. Ele não deu uma ordem. Ele fez uma pergunta. Ele não empurrou. Ele puxou. Fez Eva defender o mandamento de Deus. O que a fez pensar nele de forma diferente. Não, disse Eva, relaxando. Podemos comer de todas as árvores, menos desta. Se comermos dela, morreremos. A serpente riu. Não uma risada maldosa, mas uma risada surpresa. Como se Eva tivesse dito algo tolo. Morrer? Vocês não vão morrer. Quer saber um segredo? Eva se inclinou. Todo mundo ama segredos. Deus sabe que, quando comerem deste fruto, seus olhos se abrirão. Vocês verão o que ele vê. Saberão o que ele sabe. Serão como deuses. É por isso que ele os proíbe. O rosto de Eva mudou. Nos proíbe. Olhe para ele, sussurrou Satanás. Olhe de verdade. O fruto parecia brilhar. Perfeito. Maduro. Belo. De repente, Eva já não via uma árvore proibida. Ela via possibilidades roubadas. Deus tem tudo, sussurrou a serpente.
Deus tem tudo, todo o conhecimento, todo o poder, e mantém vocês aqui, nus, ignorantes, como animais de estimação. Vocês não querem mais? Não merecem mais? A mão de Eva se moveu em direção ao fruto. Parou. Moveu-se de novo. Ela chamou. Adão veio correndo. Foi a serpente, disse ela. Ela começou. Eu ouvi. Adão respondeu. Eu estive aqui o tempo todo, ouvindo, pensando. Eles se olharam para o fruto. Depois, se olharam de novo. Juntos, estenderam a mão. O fruto se desprendeu facilmente. Fácil demais. Como se quisesse ser colhido. Eva mordeu primeiro. Depois, Adão. O paraíso não foi roubado. Foi trocado. O paraíso morreu naquela primeira mordida. A inocência se quebrou como cristal. Seus olhos se abriram para a vergonha. Para o medo. Para a morte. Exatamente o que Satanás queria. Do Éden. A sombra de Satanás se espalhou pelo tempo. Mas Deus já havia prometido o fim dele. E essa promessa o assombrava todos os dias. Um dia, um filho nascido de mulher esmagará a sua cabeça. Um filho humano o destruiria. Satanás ficou obcecado. Cada bebê que nascia o deixava nervoso. Cada mulher grávida se tornava um alvo. Ele precisava impedir que aquela criança viesse. Satanás atacou primeiro através de Caim e Abel. Ele encontrou Caim no campo, irritado porque Deus preferia a oferta do irmão. Seu irmãozinho acha que é melhor que você, sussurrou Satanás. O sangue dele seria um bom adubo para suas plantações. As mãos de Caim tremeram. Mate seu irmão. Acabe com a competição. E ele fez isso. O primeiro assassinato. O sangue de Abel penetrou na terra. E Satanás riu. Se os humanos continuassem se matando, como poderia vir a criança prometida? Mas os bebês continuavam nascendo. Então, Satanás expandiu sua estratégia. Ensinou aos humanos coisas que não deviam saber. Guerra, magia sombria, maneiras de se ferirem, que nem ele havia imaginado. A terra se tornou tão má, que o coração de Deus se partiu. Ele enviou o dilúvio para lavar tudo. Mas Satanás não pode se afogar. E a família de Noé sobreviveu. Em Babel, Satanás tentou a decepção em massa. Unificou os humanos com uma ideia. Construam uma torre até o céu. Mostrem a Deus que não precisam dele. Mas Deus confundiu suas línguas e os espalhou. Mais chances para a criança prometida nascer. O Egito se tornou a fortaleza da opressão de Satanás. O povo escolhido, aqueles que trariam a criança prometida, eram escravos ali.
Satanás sussurrou ao faraó: os hebreus estão tendo muitos bebês. Eles vão derrubar você. Mate todos os meninos. Joguem-nos no Nilo. Milhares de bebês morreram, mas um deles flutuou em um cesto: Moisés, e ele cresceu para libertar o povo de Deus. Satanás tentou de tudo. Usou os gigantes para assustá-los, reis para persegui-los, a própria fraqueza deles para destruí-los. Quando chegou Davi, da linhagem de onde viria o prometido, Satanás o fez cometer assassinato. Mas Davi se arrependeu. Os profetas começaram a dizer: quando e onde o filho nasceria? Belém, de uma virgem. Satanás mandou matá-los, mas suas palavras já estavam escritas. No final das contas, a história de Satanás é a história de alguém que acreditou demais em si mesmo e se esqueceu de quem o criou. O orgulho foi sua ruína. Mas a história de Jesus é completamente diferente. Ele se humilhou, nasceu como homem, serviu, sofreu e venceu. E é por isso que hoje nós temos esperança. Toda vez que você sente medo, dor, solidão, toda vez que a vida parece sem saída, lembre-se disso. O mal já foi derrotado. Satanás já perdeu. E o seu futuro não está nas mãos dele, mas nas mãos de Jesus, o rei que venceu a morte e que prometeu voltar. E aqui está a parte mais incrível. Quando ele voltar, não vai ser apenas para derrotar o mal de uma vez por todas, mas para reinar com aqueles que o escolheram. Isso inclui você. A escolha é sua. Você pode viver enganado pelo mesmo veneno que destruiu Satanás, o orgulho, a ideia de que não precisa de Deus. Ou pode entregar sua vida ao único que já venceu por você. Então, meu amigo e minha amiga, pense nisso. De que lado você vai estar quando o céu se abrir e o rei aparecer? Esse dia vai chegar. E nesse dia, só uma coisa vai importar: se você está com Cristo ou contra Ele. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas também conheçam essa verdade.